E aí, como é que seria a abordagem com perspectiva de gênero? Seria talvez começar a perguntar e falar assim, Carla, você se lembra de ter começado a se preocupar com o corpo quando? O que você escutava sobre os corpos femininos quando você era pequena? E aí a Carla para, pensa um pouco e revela, olha, Maia, minha mãe sempre fazia dieta, ela se pesava todos os dias e quando o peso subia, ela ficava de mau humor o dia inteiro. A minha tia, ela sempre comentava sobre o meu corpo, ela falava, olha, Carla, você tá ficando mocinha, cuidado para não engordar. Na escola, as meninas magras eram mais populares e eu sempre fui mais médiazinha, sabe? Eu nunca me sentia bonita nem popular o suficiente. E aí, explorando mais, a Carla, ela também revela que ela começou a restringir a sua alimentação depois de sofrer assédio sexual aos 16 anos. E aí ela fala, eu pensava que se eu ficasse mais magra, menos visível, talvez os homens eles parassem de me olhar daquele jeito. Qual que é o trabalho terapêutico aqui, gente? Entender que o transtorno alimentar da Carla não é sobre controle abstrato, mas sobre navegar em uma cultura que sexualiza e objetifica os corpos femininos desde a sua infância. Então, o seu comportamento alimentar é uma tentativa de ter alguma agência sobre um corpo que foi ensinado a se ver como propriedade pública. Então, o trabalho aqui incluiria em questionar os padrões de beleza impostos, abordar o trauma sexual, reconectar a Carla com os sinais internos de fome e saciedade e desenvolver uma relação mais compreensiva com o seu próprio corpo. Vamos agora para o próximo exemplo, o exemplo da Ana. A Ana é uma mulher negra, né? É uma advogada de 30 anos que ela procura terapia relatando que ela se sente o tempo todo como impostora, né? Trazendo a famosa síndrome do impostor. E trazendo muita exaustão. Ela fala assim, olha, eu sinto que eu preciso trabalhar em dobro para provar o meu valor, né? Para provar que eu mereço que eu tô onde eu tô, e eu fico o tempo todo achando que alguém vai me desmascarar e vai descobrir que eu sou uma farsa. Ela fala que no escritório de advocacia onde é que ela trabalha, quando ela fala firme nas reuniões, as pessoas elas falam que ela é grossa, que ela é agressiva. Ela traz que quando uma colega dela branca fala da mesma forma, as pessoas também não acham que ela está sendo grossa. E ela fala que ela sempre tem que provar que ela não é a mulher negra raivosa, né? Que é a imagem estereotipada, né? Talvez uma abordagem tradicional, ela traria enfoque na autoestima, né? Trazendo técnicas de manejo dessa ansiedade social, ou uma própria reestruturação cognitiva sobre esses pensamentos de inferioridade. Mas aqui na clínica com perspectiva de gênero, a gente ampliaria, né, esse viés, né, abordando a questão da interseccionalidade, né, reconhecendo que a Ana ela não está imaginando o preconceito, ela está navegando simultaneamente entre o sexismo e o racismo. E aí, como nos ensina a própria Patrícia Rios Collin, né, de que as mulheres negras, elas enfrentam imagens de controle que são específicas, né? A mami, a matriarca, a Jezebel, que vão limitando as suas possibilidades de expressão. Partindo disso, é importante que a gente entenda que o trabalho aqui na clínica, ele seria
sobre validar a realidade do racismo e do sexismo encarado e enfrentado pela Ana nessas experiências, reconhecendo as suas estratégias de sobrevivência, né, como inteligentes e necessárias, e explorar outras formas de resistência que preservem a sua energia emocional e conectar a Ana com as redes de apoio de outras mulheres negras profissionais para que ela possa compartilhar esse espaço, trazendo muito a ênfase, né? E nas próximas aulas a gente vai trabalhar da própria ideia do lugar de fala da Djamila Ribeiro. Vamos falar agora sobre um outro exemplo, que é o exemplo 6, que é o caso Patrícia, onde a gente vai trazer a abordagem da violência psicológica e do gaslighting. A Patrícia, ela é uma enfermeira de 38 anos, ela chega muito confusa na sua clínica, falando que ela não sabe mais o que é real. Ela fala que o marido dela diz pra ela o tempo todo que ela é louca, que ela inventa as coisas e que talvez ele de fato tenha razão. Ela não sabe mais se ela disse aquilo, se ela não disse, né? E ele fala sempre com muita convicção, né, das coisas, né? Ela fala que o marido, ele nega conversas que aconteceram, que ela tem certeza que aconteceram, mas ele fala que não aconteceram, que ele move objetos de lugar e ele diz que ela esqueceu, ela diz que ela esqueceu, que ela não se lembrava onde os objetos estavam. Ela fala que ele ridiculariza suas percepções, falando que ela está paranoica, que ela conta versões diferentes o tempo todo dos mesmos eventos para os seus parentes. Então, diante desse relato, talvez uma abordagem tradicional seria explorar essas distorções perceptivas, né, igual no outro caso que a gente tratou, né, e inclusive investigar um possível quadro psicótico, né, e focar também na melhora de comunicação entre o casal. Mas partindo sobre a abordagem da perspectiva de gênero, o convite aqui seria reconhecer imediatamente que esses sinais, eles estão nos sinais de gaslighting, né? Que é uma forma de violência psicológica em que a vítima ela tem a impressão que ela está perdendo a noção da realidade, né? E isso é feito como forma de manipulação da narrativa e de manipulação do poder. E aí é importante lembrar os ensinamentos da Judith Lewis Herman, quando ela traz o gaslighting como estratégia de controle e que o gaslighting ele produz sintomas que são similares ao trauma. Então, o trabalho terapêutico aqui seria, primeiro ponto, validar as percepções da Patrícia, educar ela sobre violência psicológica, ajudar ela a documentar os efeitos, os eventos e os efeitos, a reconectar a Patrícia com a sua capacidade de confiar em si mesma e gradualmente desenvolvendo um plano de segurança para que quando ela desejar sair desse relacionamento, né, e fazendo ela perceber que ela tá num relacionamento tóxico e num relacionamento abusivo, que apesar de não ter violência física, ele tem um componente muito forte de violência psicológica, tá? Falando sobre esse caso, me lembrou muito um seriado que eu vi recentemente no Netflix que chama Ângela. Assistam e me contam e me contem e me falam um pouco as similaridades com esse caso. Vamos falar agora do próximo exemplo, caso Sônia. Sônia, nesse caso a gente vai tratar um pouco sobre a menopausa e a invisibilidade social da Sônia, né? A Sônia é uma professora, 52 anos, ela procura terapia falando que ela tem uma crise existencial. Ela fala que ela se sente invisível, que os filhos já cresceram, que o marido dela mal
olha para ela, né, que no trabalho só perguntam sobre os jovens professores, e ela diz que é como se ela tivesse perdido o seu propósito de vida, né? A Sônia, ela também vai relatar alguns sintomas físicos, ondas de calor, insônia, mudança de humor. E aí ela traz, né? Será que é só menopausa? Ou eu tô ficando velha e inútil, né? Como a minha sogra sempre diz, né? E aí, partindo de uma abordagem tradicional, você poderia focar na própria síndrome do ninho vazio, né? E aí, falar, né? Encaminhar para que ela fizesse alguns ajustes hormonais, possivelmente uma medicação para os sintomas depressivos, né? Mas abordar isso sob a luz da perspectiva de gênero seria também sob abordar com o seguinte enfoque, né? Reconhecendo que a Sônia, ela tá numa situação que não é apenas uma síndrome de ninho vazio, né? Ela tá navegando não apenas por situações de mudanças biológicas, mas por uma cultura que desvaloriza extremamente a mulher após o período reprodutivo, né? E aí eu gosto sempre, quando eu falo sobre isso, trazer uma autora que é a Susan Sontag, que ela fala que existe um duplo padrão no envelhecimento, de que homens ficam distintos e mulheres ficam invisíveis. E para mim é genial quando ela traz isso. Gente, vocês já perceberam que a gente tem uma participação especial, né, da minha estagiária, Marie, minha gata, tá? Bom, enfim, corta, voltando. Voltando para a Susan Sontag, ela fala que existe, então, esse duplo padrão de envelhecimento e que no envelhecimento os homens, eles ficam distintos e as mulheres ficam invisíveis. E partindo daí, qual seria o trabalho terapêutico aqui? Primeiro ponto, validar as perdas reais da Sônia, né? As perdas que ela realmente está vivenciando, questionando as mensagens sociais sobre o valor das mulheres mais velhas, explorando os novos projetos e as identidades possíveis dela, né? E reconectando ela mesma com aspectos de si que foram colocados em segundo plano durante anos, que foram dedicados aos cuidados dos outros. Na minha visão, essa seria uma abordagem com perspectiva de gênero. Vamos agora para o caso Laura. Caso Laura, a gente vai abordar a maternidade e a culpa. A Laura é uma designer de 33 anos, mãe de um bebê quase da idade da Martina, de 6 meses, e ela procura terapia relatando depressão pós-parto. Doutora, ela chama de doutora na primeira sessão. Eu amo meu filho, mas eu tô me sentindo uma péssima mãe. Eu sonhava em ser mãe, mas agora eu só quero dormir, eu me sinto culpada por querer voltar rápido para o trabalho, por sentir muita falta da minha vida anterior, né? E aí a Laura traz, né? Todo mundo diz que esse negócio de instinto materno, que é algo natural, mas eu me sinto totalmente perdida como mãe. A minha sogra, ela vive criticando como eu me cuido, né? Mas principalmente como eu cuido do meu bebê. Meu marido, ele ajuda, mas quando o bebê chora à noite, imagina, ele nem acorda, né? Clássico. Parece que eu sou sempre a responsável, né? Sou eu que tenho que acordar, sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que fazer acontecer, né? E isso é uma queixa, né, de muitas mulheres, né? Como que uma abordagem tradicional faria com a Laura, né? Poderia focar na depressão pós-parto como uma questão hormonal, né? Abordaria técnicas de vínculo entre mãe e bebê, possivelmente, eventualmente, se ela fosse um psiquiatra, ela poderia ser medicada,
tudo isso muito válido, mas como que a abordagem de perspectiva de gênero também partiria? Reconhecendo que o que a Laura está enfrentando não é apenas ajustes hormonais, mas é impacto de uma cultura que romantiza o tempo todo a maternidade, né? É uma cultura que romantiza a maternidade enquanto acaba oferecendo muito pouco suporte às mães, né? E aí, a Adrienne Rich, ela fala, né? Nascemos de mulher, e existe uma diferença entre a maternidade como uma experiência potencialmente satisfatória e a maternidade como uma instituição que é frequentemente opressiva. Grande parte das mulheres experienciam a maternidade diante desse segundo posicionamento, como instituição, né? E aí elas tentam pertencer a essa instituição.